Olá, querido. No estudo de hoje, veremos qual foi a atitude dos apóstolos com relação à lei. Talvez o mais controvertido dentre os apóstolos seja São Paulo. Tem cristãos sinceros que acreditam que Paulo ensinou que depois da morte de Cristo na cruz, a lei já não tinha nenhum valor. E é verdade que Paulo tem várias declarações que, à simples vista, dariam a entender isso. Por exemplo, vou ler alguns deles. Romanos capítulo 3, verso 28, diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Agora, querido, se o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, muitos então concluem que a lei já não tem mais lugar na vida do cristão. Mas vamos ler um segundo texto. Romanos capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Este é um dos versos favoritos daqueles que acham que não existe mais lei. Paulo diz aqui que já não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Outro dia alguém disse para mim: você é da lei, eu sou da graça. Como se a lei e a graça fossem inimigas. Mas vamos agora a um terceiro texto, Romanos capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Não é Paulo claro neste texto ao dizer que temos morrido à lei por meio do corpo de Cristo? Por que então deveríamos continuar pensando que a lei tem algum valor? Pois esse é o argumento de muitos cristãos que não acreditam na lei. E agora um último verso, Gálatas capítulo 3, versos 24 e 25. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Bom, se a lei era só um tutor para nos levar a Cristo, e já estamos em Jesus, então a lei não tem mais valor. Não seria lógico. Não seria lógico pensar, coerente pensar desta maneira. Talvez sim. Aparentemente, Paulo estaria dizendo tudo o que acabamos de ler. Mas esse Paulo que escreveu esses versos que acabamos de ler também diz o que vamos ler agora, em Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Esta é uma declaração que não precisa mais comentário. Mas vejamos outro texto, Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que podemos dizer diante disso? E olha que Paulo usa duas vezes a expressão de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas tem mais um verso. Romanos capítulo 7, versos 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O mesmo Paulo, que segundo alguns diz que já não há lei, como diz agora que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom? Depois de lermos todos estes versos juntos, a pergunta seria: o que acontece com Paulo? Ele está se contradizendo a si mesmo? Umas vezes diz uma coisa, outras vezes diz outra coisa diferente. Está louco? Claro que não. O que ele faz é simplesmente
colocar a lei no seu devido lugar. Sabe, querido, os judeus tinham distorcido a ordem das coisas e achavam que o ser humano se justificava diante de Deus guardando a lei. Paulo diz que isso não é verdade, porque a pessoa se salva unicamente pela graça. A justiça não é fruto da obediência. A justiça é resultado da graça de Cristo que o ser humano aceita pela fé. Talvez o verso de Paulo que coloca esta aparente confusão em ordem seja Romanos capítulo 3, verso 20. Veja o que diz. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Aqui está um resumo de tudo. A lei serve, mas serve para mostrar o pecado. Mas a lei não justifica ninguém. No entanto, depois de termos sido justificados pela graça de Cristo, continuamos precisando da lei para que nos siga mostrando a nossa realidade cada vez que nos afastamos dos caminhos do Senhor. Esta é a posição de Paulo com relação à lei. Vejamos agora a posição de Pedro. Esta é a segunda parte do nosso estudo. Para entender o que Pedro diz referente à lei, precisamos lembrar-nos de um incidente que aconteceu vários anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Pedro teve um dia uma visão. Essa visão está registrada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 11 ao 14. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis de terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A resposta de Pedro diante da ordem de comer esses animais é interessante. Ele disse: jamais comi nada que seja impuro ou imundo. Veja bem isto. Anos depois da morte de Cristo, o apóstolo Pedro ainda respeitava a lei dos alimentos de Levítico 11. Então vem a pergunta: se ele era celoso cumpridor da lei dos alimentos, não o seria também da lei dos 10 mandamentos? Mas vamos agora a 2 de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês les ensinaram. Oh, querido, esta segunda epístola de Pedro foi escrita entre os anos 60 a 65 depois de Cristo. Ou seja, quase 30 anos depois que Jesus ascendera aos céus. E o apóstolo ainda disse que aquilo que os profetas do Velho Testamento disseram e os mandamentos do Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa. Como é que alguém poderia dizer que Pedro não guardava os mandamentos? E João? Bom, esta é a terceira parte do estudo. Como se relacionou João com a lei de Deus? João é o discípulo amado. É o único discípulo que acompanhou Jesus até a cruz do Calvário. João ouviu de Jesus as palavras que depois ele registrou no seu evangelho, aqui em São João, capítulo 15, versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Para Jesus, guardar os mandamentos de Deus era equivalente a permanecer nele. E agora, anos depois, quando ele escreveu sua primeira epístola, disse o que está registrado aqui, em 1 João capítulo 2, versos 3 ao 6.
sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Perceba que João relaciona o fato de conhecer Jesus e o permanecer em Jesus com a obediência aos seus mandamentos. E ele é firme ao declarar que se alguém alega conhecer ou permanecer em Jesus sem guardar seus mandamentos, é um mentiroso. Ele é terrível, ele é tremendo. Vamos agora na quarta parte deste estudo, e aqui revisaremos o que o apóstolo Tiago diz a respeito da lei. Embora não se possa identificar exatamente quem foi o autor desta epístola, a maioria dos eruditos acha que foi Tiago, o irmão de Jesus. Bom, Tiago, ao igual que Paulo, Pedro e João, achavam que os 10 mandamentos continuavam tendo valor muitos anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Portanto, o argumento de que a lei teria chegado ao fim com a morte de Cristo não tem fundamento bíblico. A epístola de Tiago foi escrita por volta do ano 45 de nossa era e é uma das epístolas que tem declarações contundentes que nos permitem ver que a lei do amor é a mesma lei dos 10 mandamentos. Vejamos o que diz Tiago, capítulo 1, versos 23 ao 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Querido, tem vários pensamentos interessantes neste texto. O primeiro deles é que a palavra de Deus e a lei de Deus para Tiago são a mesma coisa. O segundo pensamento é que a lei de Deus é perfeita e é uma lei que traz liberdade. A terceira ideia é que a lei, ou seja, a palavra, é apenas como um espelho que mostra a realidade humana. A sua função não é salvadora, é instrutiva. Mais adiante, no capítulo 2 da sua epístola, Tiago continua desenvolvendo esta ideia. Vou ler Tiago, capítulo 2, versos 8 a 11. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Neste texto, Tiago introduz outra terminologia, a lei do reino encontrada na Escritura. E se refere ao ensinamento de Jesus, de amar o próximo como a si próprio. Mas, a seguir, Tiago menciona Éxodo 20, como sendo a mesma lei. Ele diz, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz não adulterarás, também diz não matarás. Em outras palavras, a lei dos 10 mandamentos continuava vigente para Tiago. E é a mesma lei que ele chama de lei da liberdade, ou lei perfeita, ou a palavra, ou a lei do reino encontrada nas Escrituras. A mesma coisa. Tudo tem base nos princípios eternos da lei de Deus de Éxodo 20. Chegamos no fim deste estudo.
aqui veremos o que Judas pensava acerca da lei. Judas também foi irmão de Jesus. Ele não menciona a lei diretamente, menciona sim a palavra graça. Mas na opinião de Judas e também dos outros apóstolos como Paulo ou qualquer outro escritor bíblico, não existe graça sem lei, porque a graça é a solução ao pecado, e o pecado é o quebrantamento da lei. Com isto em mente, veja o que Judas diz no verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ah, meu amigo querido, a graça não é libertação da lei, mas libertação do pecado. A libertação da lei chama-se libertinagem. A graça existe porque a lei mostra a situação pecaminosa do ser humano. Porque o ser humano, quando vê na lei e compara com sua vida que está errado, então ele não tem saída, não vê saída por lugar nenhum. Então vem Jesus e faz pelo homem o que ele não pode fazer por si mesmo. Paulo é claro quando ele diz em Romanos capítulo 5, versos 20 e 21, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei fez abundar o pecado no sentido de que, se a lei não existisse, o ser humano não seria consciente da sua situação pecaminosa, porque como saberia que matar é pecado se a lei não dissesse não matarás? Mas quando a lei conscientizou o ser humano da sua triste situação, aí apareceu a graça para remediar a situação humana de condenação. Ambas, querido, lei e graça, têm o seu devido lugar. A lei mostra o pecado e a graça liberta do pecado. Ambas são necessárias nos seus devidos lugares. Essa ideia estava clara na mente dos apóstolos. Nenhum deles deu a entender que a lei tinha chegado ao final, ou que a lei salva, ou que por causa da graça a lei já não tem mais valor. Ninguém deu a entender isso. A dificuldade que muitos evangélicos têm hoje não é com a lei. A dificuldade que eles têm, em realidade, é com o sábado. Porque aceitam a lei, mas não aceitam o sábado. Porque eles concordam com o fato de que os remidos em Cristo não devem matar, roubar, adulterar. Mas, ao mesmo tempo, acham que não se deve guardar o sábado. E, no entanto, matar, roubar, adulterar e o sábado, tudo isso está na lei dos 10 mandamentos. E, no entanto, eles discutem e tratam de não aceitar o sábado. E Tiago agora vem e diz que aquele que infringe um desses princípios se torna responsável pelos outros 9. O que fazer? Ah, querido, só Deus para tocar o coração de uma pessoa e levá-la ao arrependimento. Que Deus te abençoe.